vou ficar, sabe onde? Contando com o meu INSS, que a cada ano que passa tem um rombo maior, cada vez maior. Não, Vinícius, mas eu não conto só com o INSS, eu tenho dinheiro na poupança. Eu sou uma das pessoas que tem R$ 1 trilhão na poupança, com retorno negativo, inclusive em 2022. Parabéns, muito bom. Isso é uma ironia. Ou, não, Vinícius, eu vou investir em previdência privada, porque eu já sei que poupança é um negócio ruim. Aí, o CDI vai lá e bate 8 dos 10 maiores fundos de previdência. O que significa isso? Significa que a taxa de juros, ou seja, um investimento em um tesouro Selic da vida, o tipo de título público mais conservador que existe, já é melhor do que a previdência privada que você tem. Que talvez tenha bilhões, olha aqui, bilhões investidos nessas previdências privadas. Isso aqui é 20 bilhões, 12 bilhões, 34 bilhões, obviamente nos bancões, né? Itaú, Bradesco, Brasilprev. Nenhuma dessas previdências bateu a inflação e das 10 maiores previdências do país, o que acontece? 8 perdem para o investimento mais conservador do país. Grande porcaria. Não, Vinícius, eu não fico só na previdência. Sabe por quê? Porque eu invisto em fundos de ações. Grandes gestores, com grande histórico, estão lá gerindo meu dinheiro. Aí você vê estudos que mostram que 4 em cada 10 fundos de ações renderam menos do que o índice Bovespa em 2017. Ou seja, 60% apenas dos gestores, eles conseguem um retorno maior do que a média. Poxa, se você está investindo em um fundo de investimento, você poderia investir na média, você quer um retorno acima da média. Só 60% conseguiu isso em 2017. Como é que foi em 2018? Apenas 4 em cada 10 fundos de ações renderam acima do índice Bovespa 2018. Depois, infelizmente, dos próximos anos a gente não tem resultados atualizados. 40% apenas com retorno acima da média, que você consegue investir assim com um clique e é uma porcaria de rentabilidade. Vou te mostrar, por exemplo, no nosso evento na semana que vem, que nós temos investidores sempre alta rendendo 3 vezes o índice Bovespa. Ou seja, com a rentabilidade não é 3 vezes, é quase 3 vezes a rentabilidade média das ações em vários períodos. Então, se você tem que entender que sempre que você terceiriza os teus investimentos, você vai estar se entregando, você está saindo de uma prisão e indo para a próxima. Vinícius, eu não invisto em fundos, não invisto em previdência, não conto com o INSS, não invisto em poupança, eu sigo recomendações de casas de análise, empresas de recomendação de investimento. Poxa, gente, você nunca vai ter paz, você nunca vai ter tranquilidade e você vai estar pagando a vida inteira porque você não tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, você não tem capacidade nem de escolher uma empresa de recomendação de investimento. Capacidade nem de escolher um fundo de investimento. Para ter rentabilidade ruim no consolidado, considerando seus custos. Ah, mas eu escolho pelo histórico de rentabilidade. Ok, o histórico de risco, você sabe analisar? Não. Então não adianta porcaria nenhuma. Eu vou te mostrar aqui o último vídeo de 1 minuto, não, um pouco mais, acho que é 2 minutos esse, que mostra toda a trajetória do investidor sempre em alta, mostrando os resultados de 2022, para eu mostrar para você o grande problema de você seguir recomendação de investimento, seja de corretora, seja de banco, seja de empresa de recomendação, seja de quem for, de você delegar essa decisão de investir. Olha só a história do Rodrigo, que estava na maior casta do banco, ele tem um bom patrimônio, estava na maior casta do banco e olha o tipo de resultado que ele estava tendo. Cuidado. Às vezes tem um bom relacionamento com a minha gerência no banco, eu sempre fazia por recomendações, né? Então, mas assim, sem nenhum direcionamento. E acreditando que a própria equipe do banco teria um melhor resultado para mim, né? Que terceirizando isso eu conseguiria ter um melhor resultado. Então melhor. Esse era o meu pensamento. Mas aí tu já tinha investido na bolsa ou ainda não? Sim, eu já tinha, mas através de fundos de investimento. O que mais me fez me despertar foi a questão assim da rentabilidade, porque assim, não chegava a ser negativa, mas era muito baixa, às vezes não compensava eu ter todo esse trabalho, era preferível ficar na renda fixa. Mas ao mesmo tempo eu tinha muita trava, né, que às vezes me barrava em poder ter todo esse manuseio que tenho hoje. Que tipo de trava assim que tu tinha? Se puder falar um pouco mais sobre isso. Olha, assim, né, tudo tipo, acho que a trava do medo do novo, né, porque por mais que você tenha uma mínima noção, você não tem um sentido, você não tem uma direção. Então, quando você não tem uma direção, é difícil você assumir um comando que você não sabe qual comando você vai dar. Então, não tinha aquela clareza toda. Então, isso acaba trazendo a insegurança, né? E, em cima disso, às vezes, o conforto de você ter isso na mão de um gestor,
era o que tranquilizava. Eu vou terceirizar isso e vou deixar na mão do gestor, né? Mas toda instituição tem um interesse próprio, né? Só consegui ter essa clareza mesmo, Vinícius, quando eu terminei o programa, que eu fui para a prática e eu precisei sentir, falar, não, agora eu sei o que fazer. Anteriormente, o índice baixava, eu me desesperava. Nossa, e agora? Eu vou sair porque eu vou perder tudo. Subia, nossa, que legal, né? Então a gente ficava oscilando junto com o índice, vamos falar assim. E hoje, com muita clareza, hoje tem uma instabilidade, hoje consigo ver na prática uma queda como uma oportunidade. Eu finalizei o programa no final de setembro e eu implementei o método no início de outubro. E eu tive uma rentabilidade de 10% durante esse período. Outubro, novembro e dezembro, 3 meses. Inclusive passando por momentos de queda também, nesse período, bem produtivo e, assim, o mais importante de tudo é a tranquilidade, né? E você ter que poder se desprender e não precisar estar acompanhando notícias, sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né? Eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado. E 2022 foi um ano esmagador para a maioria das pessoas, né? E qual foi a sua rentabilidade em 2022? Foi de 22,19%. 22,19%. É. Poxa, isso é bem acima da média. E durante todo esse período de tempo, Rodrigo, conseguiu perceber a lucratividade nas altas e nas quedas da Bolsa? Isso é nítido para você? Deu para ver com o seu dinheiro? Sim, bem claro. Sim. Inclusive agora, né, nos últimos momentos aí também, com o ouro também, né, teve uma valorização boa. Então, eu consegui perceber, assim, nitidamente aí esse balanço entre ações e anti-ações, sim. Hoje eu me sinto, assim, bem realizado, para te falar a verdade, com todo esse aprendizado, com todo esse contexto, vendo isso acontecer na prática. Olha aí, você pode ser um próximo Rodrigo que, mesmo num ano péssimo para a maioria das pessoas como 2022, com resultado. E eu quis relatar esse caminho porque geralmente é o caminho que você segue, tá? Quanto que o INSS vai a poupança, vai a previdência, fundo de ações, segue empresa com entrando em investimento, fica pagando mais imposto, mais taxa, não consegue nem perceber, custo a vida inteira, até que você chega, poxa, eu realmente preciso focar no meu conhecimento se eu quero alcançar minha liberdade financeira, se eu quero renda passiva, se eu quero uma boa aposentadoria, se eu quero estabilidade e independência financeira.